Então, boa tarde de novo. Muito bem, vamos começar. E é uma alegria receber a nossa plateia de sempre para mais um Link Convida, no mês do servidor, né? Tantas comemorações esse mês. E vamos lá, inteligência artificial, ameaça ou parceria? O nosso convidado do episódio 14 do Link Convida é o professor Gerli Nunes, a quem eu agradeço muitíssimo por aceitar nosso convite, mesmo com a sua agenda super apertada, que a gente sabe. O Dr. Gerli é advogado, um processualista renomado, de conhecimento de muitos aqui, e foi membro da comissão de juristas que assessorou no novo Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados. Também é autor de vários artigos, né, de livros sobre processo civil frente a essas inovações, as novas tecnologias. E, entre outras atividades, ele é diretor do Instituto de Direito e Inteligência Artificial, IDEA, e é um grande estudioso sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E eu vou passar a palavra para a nossa juíza coordenadora, doutora Giovana Maier, que também é uma entusiasta do tema, a gente sempre conversa sobre isso, para dar boas-vindas ao nosso convidado e começar o nosso bate-papo. Obrigada, Márcia. Boa tarde a todos e todas. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigada, professor Gerli, pela presença, por aceitar o convite. Como a Márcia falou, a gente sabe que a sua agenda é lotada, e de vez em quando reservar, a gente sabe que não é só 1 hora que o senhor reserva para a gente, isso acaba se estendendo um pouquinho mais, tanto para preparar alguma coisa para entrar, quanto para sair. Então, a gente preza muito o tempo de todo mundo, não apenas o nosso, mas como dos nossos convidados. Esse assunto da inteligência artificial é um assunto que nos é caro, sobretudo aqui nos laboratórios de inovação, e sobretudo depois que o CNJ, no ano passado, deu início com a portaria, ou consolidou, né, a questão da inteligência artificial com a portaria 271, né? Isso a gente tem uma realidade do CNJ falando em inteligência artificial, falando que é uma realidade que está aí, dando a plataforma, né, como pode ser construída, mas, por outro, a gente tem não apenas servidores judiciários, magistrados e até mesmo advogados, que se a gente fala, vamos fazer uma macro para tentar resolver o nosso problema de uma forma um pouquinho mais rápida, a pessoa não tem nem ideia do que seja uma macro, entendeu? Para a gente tentar automatizar, fazer uma mala direta, alguma coisa assim. Então, para a gente até contextualizar para todo mundo estar na mesma página. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial está aí para roubar o emprego, o meu emprego, o seu emprego. A inteligência artificial vai deixar de lado, o uso da inteligência artificial vai deixar de lado aquela pessoa que não sabe o que é macro. O senhor pode dar uma luz aí e pelo menos mostrar um caminho para onde a gente possa trilhar? Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Primeiramente, queria agradecer aqui o honroso convite que me foi feito. Queria saudar aqui de um modo especial a Márcia, que entrou em contato comigo, foi uma gentileza. Queria também saudar a doutora Giovana, saudar aqui o doutor Caio, que nos encontramos há algum tempo atrás num evento também, não lembro qual, mas nós estivemos juntos num evento também importante sobre essa temática das interações entre o direito e a tecnologia. E, doutora Giovana, na verdade, o que nós precisamos começar a perceber? Tem, como a doutora fez alusão, digamos assim, uma hype em torno do debate em torno de inteligência artificial. As pessoas todas estão empolgadas, seja por conta das normas do CNJ, em especial essa portaria e a resolução 332, que estabelece, inclusive, um balizamento ético para a utilização dos projetos de inteligência artificial no judiciário, a questão da própria construção do hub de modelos de IA no âmbito do CNJ, que é a plataforma Sinapses, para permitir que todos os tribunais eles possam ter acesso a todos os modelos que estão sendo construídos dentro do Poder Judiciário para criarem interfaces para poder utilizar. Mas muitas vezes as pessoas não sabem muito bem do que se trata. As pessoas ordinariamente às vezes vão pensar na inteligência artificial e a ideia inaugural que a gente sempre tem é a ideia da ficção, que é aquela ideia lá Terminator, né? Você pensa lá no Exterminador do Futuro, no Matrix ou no Hall,
lá do 2001, Odisseia no Espaço, ou qualquer um desses exemplos daquilo que não existe, que é o que, tecnicamente, a gente chama de inteligência artificial geral ou superinteligência, que seriam modelos que reproduziriam na inteireza a própria possibilidade humana, do cérebro humano, de resolver, ao mesmo tempo, inúmeros problemas, e que poderia se autoprogramar e, inclusive, ganhar, talvez, até algum grau de consciência, tal qual nesses filmes apocalípticos, distópicos, mas a gente não tem nada próximo disso na atualidade. O que nós temos é uma área, porque, na verdade, a inteligência artificial não é uma tecnologia em si. A gente pode até, e algumas pessoas tratam como uma tecnologia de propósito geral, ou seja, é algo que acaba hoje perpassando a nossa vida na inteireza. Mas, basicamente, como que ela funciona? E como ela passou a ter esse destaque a partir dos anos 2000. Como muitos aqui já sabem, a ideia da inteligência artificial ela vai ganhar proeminência a partir da década de 40, década de 50, com o intuito de se tentar reproduzir a resolução de problemas pela máquina que são feitas pelo cérebro humano. Inclusive, há uma alusão muito recorrente, que eu não sei até que ponto que ela é didática ou ela é prejudicial, que é a alusão ao próprio paper do professor Alan Turing, lá da década de 50, no qual ele vai propor o que ele chama de jogo da imitação, que seria você submeter um ser humano a um contato com a máquina, conversar com a máquina, de modo a não perceber que está conversando com ela. Ou seja, seria uma imitação da própria atuação do cérebro humano. Só que hoje, esse próprio conceito, ele é um tanto quanto complicado, porque, na verdade, o que os modelos de inteligência artificial fazem é resolver problemas a partir de dados. E resolver problemas a partir de dados, às vezes, com muito maior proficiência do que o cérebro humano consegue fazer. Então, nenhum de nós, através da nossa visão, consegue, por exemplo, analisar a pele humana para verificar se tem câncer nela. Você precisa de um teste laboratorial. Modelos de IA conseguem fazer isso. Ou seja, a inteligência artificial basicamente é o quê? É você criar um modelo para resolver um problema. E esse problema pode ser um problema pequenininho, como, por exemplo, destravar a tela do seu celular, ou pode ser um problemão, como, por exemplo, auxiliar o juiz numa análise de risco para verificar se a pessoa é perigosa ou se ela não é. Então, quando nós estamos diante de modelos algorítmicos, basicamente nós estamos falando o quê? Nós estamos diante de uma tecnologia que surge ali nos idos da década de 40, década de 50, que se desenvolve de um modo muito consistente durante algum tempo, mas que ela entra, inclusive, numa etapa de inverno, que todo mundo fala do inverno da IA, que é até ali no final da década de 90, que a IA acabou não gerando tudo aquilo que se prometia, porque faltava algo que, a partir da final da década de 90 e início dos anos 2000, nós começamos a produzir, ou seja, dados digitais. E os modelos são tão bons quanto a quantidade de dados e a qualidade dos dados que a gente vai utilizar. E isso significa que, para eu criar um modelo de IA para resolver um problema, pode ser qual o problema? Eu vou começar a trabalhar com problemas nossos aqui do direito. Pode ser o problema de criar um modelo para auxiliar no cumprimento de atos processuais, do tipo a citação. Então, eu crio um modelo de IA que vai pegar a decisão do juiz, mandando citar ou mandando intimar, vai ler isso e, a partir disso, automaticamente vai expedir um mandado, e, uma vez que ele expeça o mandado, vem um outro modelo de IA para escolher o oficial de justiça mais próximo do local por GPS, e depois vem um outro modelo de IA para comunicar a comunicação do oficial de justiça com os autos para falar que cumpriu. Então, basicamente, eu tive alguns modelos de IA para resolver problemas específicos, cada um, digamos assim, com um propósito. E, às vezes, somados, eles resolvem um problema. Qual? Fazer com que o ato de citação e intimação se dê com maior rapidez e reduzir tempo processual, o que é importante. Pode ser também para você auxiliar na análise de documentos. Então, ele vai ler os documentos e vai verificar, por exemplo, se uma petição inicial simples, como de uma execução fiscal, atende aos requisitos ali legais,
e se, por exemplo, falta algum dos requisitos na CDA, ele aponta o erro para que haja a correção. E isso otimiza, e eu estou falando de execução fiscal, porque a execução fiscal é um problema generalizado no Brasil em termos de volume. Ou seja, eu vou gestando modelos algorítmicos para resolver problemas determinados. Ou seja, eu sempre estou trabalhando com aquilo que tecnicamente a gente chama de modelo algorítmico de IA estreita ou fraca. Ou seja, é uma tecnologia vocacionada à resolução de problemas específicos. Nós não temos nada próximo de uma IA geral, como muitas pessoas ficam tematizando. A ideia dessa ideia perigosa de haver uma quase substituição humana para as atividades mais sofisticadas dos aplicadores do direito, seja do ponto de vista meu aqui como advogado, na perspectiva de vocês como membros da magistratura. Ou seja, até porque não existe ainda modelos algorítmicos de IA que façam legal reasoning no mundo. Isso é só uma perspectiva teórica. Existem alguns estudos, como, por exemplo, de um professor holandês que chama Bart Verheydt, que ele vem tentando construir modelos algorítmicos híbridos que vão utilizar duas grandes abordagens de inteligência artificial. Uma que a gente chama de inteligência artificial simbólica, ou GoFi, ou Good Old Fashioned AI, que era um modelo de treinamento de IA na qual você pegava um expert para ele criar regras para a máquina, para que a máquina as aplicasse a partir de uma correlação de dados. Por exemplo, só para trabalhar com um exemplo bem midiático, foi o GoFi que foi utilizado para julgar Colgate Kasparov e vencê-lo no xadrez aí dos anos. Só que o modelo de GoFi para inteligência artificial ele é um modelo muito difícil, porque você não consegue colocar todas as regras para ele julgar, para ele gerar o resultado almejado. Por isso, de bons anos para cá, a abordagem de inteligência artificial que vem ganhando maior proeminência é o machine learning ou aprendizado de máquina através de várias abordagens. Aprendizado supervisionado, não supervisionado, por reinforcement learning, ou seja, tem um bando de abordagens, mas que basicamente é o que o machine learning faz. Você pega um conjunto de dados, você usa um grupo de humanos para apresentar etiquetas nas informações, apresentar features nas informações, para ensinar a máquina como ela lê alguma coisa. Só para trazer como um exemplo próximo também de todos aqui no judiciário, o projeto Vitor usa aprendizado de máquina supervisionado. Ou seja, um grupo de juristas começou a etiquetar os documentos dos processos para ensinar a máquina o que era uma petição, o que era o acórdão, o que era o recurso extraordinário, o que era cada decisão. Ensina a máquina o que é cada um dos temas lá de repercussão geral. E aí coloca a máquina para ela fazer o quê? Correlações entre a leitura do recurso extraordinário e verificar se esse recurso está ou não em conformidade com os 27 temas de treinamento utilizados nesse treinamento do Vitor para análise de repercussão geral. Mas, pontue-se, o Vitor não julga nada, o Vitor é um mero classificador. Então, o que nós temos em grande medida hoje no âmbito do direito são tecnologias muito singelas que principalmente auxiliam muito mais em resolução de atividades repetitivas, aquilo que tecnicamente a gente chama de automação, do que propriamente uma atividade eminentemente mais transformadora, que vai modificar ou que vai tornar, por exemplo, a necessidade do juiz, do advogado, algo obsoleto. A gente não está nem próximo disso. Você pode até colocar a máquina para fazer uma análise documental brutal. Então, ela consegue fazer, por exemplo, no campo da advocacia, por exemplo, de você fazer um valuation de uma empresa ou fazer uma due diligence, você consegue até colocar a máquina lá para ela analisar a conformidade dos documentos. Você consegue treinar ela para fazer isso. Só que o fato dela fazer isso não retira o trabalho do advogado, por exemplo, para ele ir lá e fazer a conferência dos 5% que deu de desconformidade naqueles dados da empresa. Então, ela auxilia muito, mas ela não acaba. Ou seja, é uma ferramenta muito mais de apoio do que de substituição, pelo menos no atual estado da arte. E eu sempre gosto de falar que hoje é dia 27/10/2021, eu sempre falo a data, porque em tecnologia tudo muda. Então, pode ser que amanhã alguém invente o danado do modelo algoritmo de IA que consiga fazer legal reasoning, que saia da abordagem
teórica e comece a implantar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas hoje, a gente tem esse risco não existe. O que nós temos são modelos nos quais a gente tem que pensar na utilização dessa tecnologia, mas a questão que eu acho que a gente precisa levar a sério é que o problema não é propriamente a IA. A IA, na verdade, ela cumpre um papel de conseguir extrair, fazer correlações e conseguir extrair conhecimento para nós. E eu acho que esse é um passo, a utilização de inteligência artificial nesse aspecto, para o judiciário, ela é essencial. Explico. O que nós vivenciamos hoje no judiciário de modo muito claro? Nós temos uma digitalização muito consistente do judiciário brasileiro comparativamente com outros países do mundo. A gente pode pegar até um tribunal como o Supremo, que tem 99% do seu acervo digitalizado. A partir do momento em que a gente consegue digitalizar um percentual superior a 40% em qualquer justiça, você pode fazer o quê? Você tem dados digitalizados, e se você tem dados digitalizados, você pode utilizar modelos de IA com alguma tranquilidade, para extrair desses dados informações muito relevantes. E com essa amostra, você pensa, mas a justiça de tal lugar, ela tem 30% de digitalização. Isso já é dado para caramba. E dado é conhecimento. E do conhecimento você consegue extrair, por exemplo, na justiça. Você consegue extrair, para ter um mapeamento dos litígios que entram, você consegue saber efetivamente quais são os litigantes, qual que é o perfil de litigante, quais são as litigâncias e o perfil de litigância. Aqui você já tem uma coisa para fazer gestão judiciária de um modo completamente diferente, para além daquela perspectiva enviesada do gestor. A pessoa acha que os problemas são aqueles que todo mundo diz que mas a realidade às vezes não é bem aquela. Eu já me cansei de participar de grupos de análise empírica que as hipóteses inaugurais não se comprovarem minimamente. A realidade era outra. Mas todo mundo tinha uma convicção absoluta de que os problemas eram o X e o Y, e virou o delta e o ômega no final da pesquisa, em termos de percepção até das dores do sistema. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter com muita clareza é que modelos algorítmicos, ainda na etapa de digitalização, podem oferecer para o judiciário painéis inteligentes de apuração do acervo, de saber quais são os problemas, de saber quais são os litígios, até para criar políticas internas dentro do judiciário, até para tratar dos gatilhos da litigância desde o nascedouro, criar e pensar, inclusive, na idealização de modelos de CIRECs, que são as ODRs, para dimensionar problemas específicos, ou seja, você otimiza um tratamento, inclusive, digitalizado para uma série de problemas, até como etapa inaugural do processo. Você acopla a plataforma de processo em autos eletrônicos que for utilizada a possibilidade de uma CIREC inaugural ali, com base, inclusive, embasada na própria Resolução 358, para dimensionar aquele tipo de litígio. Você pode até estruturar uma ODR customizada para aquele tipo de litígio. Ou seja, a inteligência artificial hoje acaba servindo como uma tecnologia que não pode nos auxiliar em todas as etapas da atuação profissional no âmbito jurídico. Tudo bem. Márcia, você quer fazer sua pergunta que estava engatilhada? Estava me ocorrendo aqui, né? Então, a gente está falando, né? Você fala nesse machine learning, né? Nesse aprendizado da máquina, a coleta de dados, a gente sabe que a gente ainda está fraco nisso, assim, o judiciário especialmente, assim, é fraco, né? Em coletar dados e trabalhar com dados, é uma dificuldade que a gente tem. Então, como o senhor vê, né? Como os processos decisórios podem ser afetados por esses erros, né, por alguns erros de aprendizagem da máquina, né, no presente ou no futuro próximo, aí, ou se isso já está acontecendo. Né? Na verdade, Márcio, você está falando de uma das questões que é uma das grandes questões sensíveis dentro do debate IA. Qual? Que é o fato de que a IA dá respostas com base nos dados. Se o dataset, ou seja, o conjunto de dados, não for devidamente tratado, a máquina vai reproduzir os erros dos dados. Como assim?
Então, vamos pegar um quadro, e para dar um exemplo notório, até para ser didático, e não precisar ficar, como a gente não tem muito tempo, para não precisar deitar em minúcias. Então, todos vocês conhecem que tem um exemplo notório nos Estados Unidos de um modelo algoritmo, que é um software de uma empresa que chama Northpoint, que auxilia na magistratura americana em alguns estados para fazer análise de risco das pessoas que são presas. Então, basicamente, é um software que você coloca os dados da pessoa que foi presa e ele fala se a pessoa é perigosa ou se não é, para auxiliar o juiz, apoio à decisão. E qual que é o problema desse software, que chama Compass? O problema desse software é que ele usa como base de dados os dados da realidade americana, que é racista. Então, o que o software, no final das contas, ele fez? Ele reproduziu o padrão racial, ou seja, ele aumenta o grau de periculosidade se a pessoa for negra ou se a pessoa for latina. E isso, na verdade, é um retrato do dataset. Ou seja, o problema é propriamente do software em si. É claro que é um problema do modelo de IA, e a gente precisa fazer correções nele, criar métricas de fairness, e etc, etc. Mas o problema é que não dá para a gente antropomorfizar o modelo de IA e esquecer que, na verdade, o que a máquina está reproduzindo são os dados da sociedade desigual. Então, se a gente está colocando a máquina para decisões sensíveis e ela vai utilizar dados da realidade que são desiguais, ela vai reproduzir esses dados. E isso cria a necessidade de que a gente faça o tempo todo um monitoramento das respostas dos modelos de IA. Só que não dá para fazer como a Resolução 332 diz, que a Resolução 332 do CNJ fala que vai ter uma homologação para verificar se o modelo de IA é preconceituoso. Isso não tem jeito de ser feito. Isso não é viável do ponto de vista tecnológico. O que você faz é treinar a máquina a partir de métricas, de fairness, etc., etc., que é um cálculo, inclusive, matemático. Tem um centro de Oxford que eles estão tentando desenvolver métricas de fairness, que é basicamente você apresentar os dados na máquina, já levando em consideração que existe preconceito, por exemplo, com determinados grupos. Então, você treina a máquina para isso. Ou seja, o trabalho é multidisciplinar e é um trabalho complexo. Não é simplesmente colocar os dados na máquina e acreditar que o modelo vai dar uma resposta correta. Isso não existe. A não ser que seja uma questão eminentemente técnica. Agora, se for uma questão que está envolvendo decisão sensível, como é o caso, por exemplo, desses exemplos que a gente vê na mídia, de que houve preconceito na contratação de mulheres no Google. Por que isso aconteceu? Porque eles pegaram o dataset, o conjunto de dados, de contratações anteriores, e havia uma predominância de contratações de homens. O problema está na máquina? O problema está no fato de que nós estamos diante de uma sociedade desigual. Então, a gente não pode desprezar isso. A máquina, como diz uma professora inglesa, a IA, ela funciona como se fosse um retrovisor do passado. O que ela basicamente faz é parametrizar os dados, extrair padrões e correlações e, a partir disso, te dar respostas. Se os dados que você colocar na máquina, humanos, forem dados preconceituosos, a máquina vai reproduzir em escala respostas preconceituosas. Só que nós precisamos saber disso, por óbvio, no âmbito do direito, para a gente saber para que a gente está usando o modelo de IA. Mas eu costumo dizer que essa é uma preocupação que a gente pode deixar para um segundo momento, porque a gente tem tanto problema para resolver dentro do judiciário, que o modelo de IA pode nos auxiliar sem ferir e sem entrar em decisões sensíveis, que a gente não precisa ir para a questão, para a atividade fim, que é a atividade decisória do magistrado, e ficar pensando em modelo de IA para isso momentaneamente. A gente pode resolver problemas práticos no curso do procedimento através de modelos de IA, otimizando módulos dentro do próprio processo judicial eletrônico para otimizar, inclusive, o trâmite, porque as plataformas de gestão de documentos, que são as plataformas de processamento eletrônicos, elas são ainda muito ruins. E elas não levam em consideração um aspecto muito basilar que eu queria falar com vocês, e por isso que eu acho que é importante. Quando a gente está falando de tecnologia, ou a gente está falando de inovação, para falar de uma coisa mais ampla, e a gente quer usar a tecnologia, a gente tem que levar em consideração esse tripé aqui, ó, sempre. E quem não tiver em Speaker View, coloque em Speaker View aqui no Zoom, que facilita vocês verem o que eu estou colocando aqui na tela. Orador aqui em cima no Zoom.
que é esse tripé aqui. Você tem que pensar em tecnologia, mas você não pode desprezar o design e você não pode desprezar a psicologia comportamental. O modelo de IA mudou a sociedade humana a partir dos anos 2000? Não. O que mudou as interações foi a mescla desses três campos. Ou seja, se você pega, por exemplo, uma rede social, o que é uma rede social? Uma rede social é um lugar que tem vários modelos algorítmicos que captam os nossos dados, tratam os nossos dados para saber as nossas preferências, para duas finalidades. Primeiro, para gerar informação no nosso feed, na nossa timeline, que a gente goste, e para isso entra a psicologia comportamental. Então, ele coloca ali informações, 80% a 90% de informações que você vai gostar, das suas preferências, e mantém ali uns 20% de informações que você não gosta, para você ter a falsa sensação de que tem a visão completa do mundo. Mas, na verdade, a sua rede social é a sua tribo, é o que você gosta. Ali você só vai ver o que você gosta. Isso vem da psicologia comportamental e vem do comportamento, do funcionamento do cérebro humano, que é enviesado e que tem como um dos vieses mais relevantes o viés de confirmação, ou seja, a gente adora ver coisas que confirmam que a gente gosta. O que a gente não gosta gera animosidade. Tanto é que a gente pega do ponto de vista político, se alguém começa a falar mal de uma pessoa, de um político que a pessoa gosta, já gera o que a gente chama de backfire effect, que é um viés de tiro pela culatra, e você apresenta dados, provas, arma do crime, e a pessoa fica mais enviesada, acreditando mais ainda na pessoa. É porque o cérebro funciona assim. E isso vem da psicologia comportamental. Então, a rede social, ela pega um modelo de IA para extrair dados, para apresentar informações. Ela usa o conhecimento da psicologia comportamental para nos viciar, e eles criaram uma ferramenta super simples para nos viciar, que é like, compartilhamento e comentário, que gera injeção de dopamina nas pessoas, e estrutura isso num design, pensado o design como funcionalidade, no caso aqui da informação, da aparência, que é um design super amigável, super interessante, gostoso de você ficar vendo, e que você fica ali por horas, se a pessoa começa a ganhar costume na rede social. Então, o que mudou a sociedade foi esse tripé. As pessoas acham que foi só IA. Não, a IA cumpre o papel. Mas sem psicologia comportamental e sem design, nada teria acontecido. Nada. E isso já é utilizado nos estudos da justiça digital. Isso já é usado no estudo da justiça digital. Os modelos de ODR mais famosos do mundo, como, por exemplo, do eBay, que é famoso, vocês colocam assim, eBay, ODR, vocês vão ver milhares de textos comentando do sucesso da plataforma do eBay, que em 2003 resolveu no único ano 60 milhões de casos, etc, etc. Qual que é a lógica ali do Moldria, que é essa plataforma do eBay? É a junção desses três aspectos. Eles pegaram tecnologia, design e psicologia comportamental, inclusive para auxiliar na própria resolução dos acordos ali. Então, se a gente quer fazer uma efetiva transformação do sistema de justiça, a gente precisa entender esse tripé. E por isso que as pessoas começam a estudar design. E as pessoas ainda acham que design é uma questão vinculada tão somente a um aspecto estético. Não, design é uma etapa inaugural de qualquer projeto nos dias atuais, em qualquer âmbito. E no direito também deve ser assim a partir de agora. Seja o design no âmbito do que diz respeito à informação por cidadãos, a questão de plain language, de linguagem simplificada, de visual law, etc., etc., seja o DSD, que é o Dispute System Design, você customizar soluções a partir do design. E aí você tem uma metodologia para saber quais são os problemas, e aí você usa a tecnologia para extrair quais são os problemas, você cria um módulo processual técnico para ver se aquilo funciona, testa com a sua persona, ou seja, o cidadão, o advogado, para ver se aquilo está funcionando, o próprio juiz, se aquilo é mais fácil para o juiz trabalhar. Só que a gente tem um problema que a gente acredita no Brasil, predominantemente, que o problema é a tecnologia. Então, a gente faz umas plataformas que ninguém consegue usar, que é difícil para o juiz, para o advogado e para o cidadão, é ininteligível.
porque eles esqueceram do design e da psicologia comportamental no meio dessa prosa. Não, E é aí, bem isso. não tem como funcionar, ou fica difícil, porque, na verdade, é essa mescla desses três campos que vão permitir realmente soluções que vão permitir, talvez até, você ter um sistema que garanta, como muitos desses sistemas vêm tentando, como, por exemplo, o Tribunal de British Columbia, a CRT, o Civil Revolution Tribunal, que é a ideia de um tribunal que ele permite, em grande medida, a autorrepresentação. Mas ele é todo gestado com um design super fácil de ser percebido pelo cidadão. Ele foi construído desse modo. Então, a ideia de experiência do usuário, de interface do usuário, é muito levada a sério, design centrado no ser humano. Ou seja, ele foge da ideia, que é muito comum entre nós, da gente pensar o sistema sob a ótica dos profissionais. Então, a gente pensa no advogado, no juiz, né, e a gente esquece que a gente, às vezes, a gente tem que resolver o problema do cidadão. Se a gente resolver o problema do cidadão, resolve o nosso problema no campo de cá. Então, a gente tem que começar a buscar todo esse subsídio, que é lugar comum em vários países, mas que muitas vezes para nós ainda soa com algum cunho de novidade. Sim, professor Gelli, muito oportuno o senhor falar isso, e me ocorreu agora, o senhor falou das ODRs, né, das plataformas de resolução de conflito online, e eu lembrei que as pessoas, elas querem resolver, o usuário, que é o nosso jurisdicionado, ela quer resolver um problema. Pouco importa que seja eu, juíza, que resolva, pouco importa que seja o Mercado Livre, digamos assim, o eBay. Ele quer resolver um problema. E a gente, na justiça, a gente tem muito isso ainda, eu vejo do monopólio da jurisdição, só que a gente vê que isso não é mais sustentável. A gente não consegue replicar isso, a gente não consegue resolver tudo. A minha concepção de justiça é que a gente tem que ter a justiça para aqueles casos mais complexos, mas para o cidadão que fez uma compra do Mercado Livre e a entrega não foi ali adequada, ou até mesmo no AliExpress, que o caminhão, o container ficou aqui em Curitiba, entre aspas, durante muito tempo, eu acho que esse contato direto é muito oportuno. E justamente o senhor falou na questão das plataformas, né? E são plataformas intuitivas. Então, se você pega uma pessoa de 60 anos que tem um mínimo de contato com a internet, ela consegue resolver o problema dela no Mercado Livre, sabe? Sem a ajuda de advogado. Agora, eu não sei se essa mesma pessoa, ela consegue entrar com uma demanda judicial, mesmo sem advogado, sem um juizado. Então, isso que o senhor falou, essa preocupação de design, psicologia comportamental e tecnologia é bem interessante, porque muitas vezes até mesmo o nosso pessoal da informática, eles estão pensando em construir soluções para os juízes e não para o jurisdicionado, né? Então, eu achei muito oportuno isso. Mas eu acho que é pior às vezes, porque todas as prosas que eu tenho há muitos anos mesmo, com o pessoal da tecnologia em tribunais, às vezes eles estão criando soluções para eles mesmos. Aí é um problema, porque ele não está criando a solução nem para o usuário, que seria o juiz. Aí fica muito complicado, porque e como as equipes não são muitas vezes multidisciplinares, ainda a gente trabalha com essa estratificação de conhecimento, e em inovação tem uma coisa que é básica, só é possível trabalhar com equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, hoje eu trabalho num grupo na Fundação Getúlio Vargas, capitaneado pelo ministro Salomão, que a gente está trabalhando com questões envolvendo ética na IA, modelos de IA, pesquisas do que está funcionando no judiciário, para fazer um elenco completo das soluções de IA no judiciário, o que está funcionando, o que é buzzword, que o pessoal fala que está funcionando. Então, tem tribunal fala que tem um modelo de IA que já julga, publica no site do tribunal isso, fake news institucional, né? Então, tem essas coisas desse tipo, então a gente está fazendo Mas qual que é uma característica marcante desse grupo da GV? Tem gente de inúmeras áreas. Então, tem o pessoal do design, tem o pessoal da ciência da computação, tem o pessoal do direito, ou seja, e todo mundo vai lá conversar, sabendo cada um das suas respectivas limitações. É aquilo da humildade, colocar a bola bem baixinha e conversar cada um dentro da sua expertise e tentar somar. É uma conversa, e o pessoal, às vezes, da tecnologia trabalha sozinho. E eles, muitas vezes, não sabem, por exemplo, que o modelo que eles criam pode gerar uma resposta, como a Márcia perguntou, preconceituosa.
Eu me lembro quando saiu o Dilema das Redes e o Coded Bias, que são 2 documentários que todo mundo já deve ter visto, que eu mandei para um pessoal da tecnologia esses documentários, eles ficaram perplexos, e eles modelam IA há 10 anos, 15 anos, e eles ficaram horrorizados com os efeitos deletérios para um grupo de pessoas que as tecnologias que eles vão estruturando podem gerar. Então, a pessoa, às vezes, não sabe efetivamente qual que é o resultado, porque a lógica do pessoal da tecnologia, especialmente que modela IA, é a lógica de acurácia do modelo, ou seja, é o grau de precisão que o modelo chegou. E ele, às vezes, não está levando em consideração que tem um bando de variáveis, especialmente aqui no nosso campo, que é um campo sensível, que precisam ser levados em consideração para a gente não ter problemas mais consistentes, entendeu? E tem essa questão, né, também, doutor, da velocidade, né, metas e vamos acelerar os processos e quem sabe se essas soluções também não estão sendo meio atropeladas, né? Essa é uma grande questão, que é a qual? Projetos de inovação que envolvem ou não tecnologia, eles são projetos que precisam buscar customização de qualidade. Isso quer dizer o quê? Que para a solução ela ter resultados concretos, ela precisa resolver o problema do cidadão. E eu falo isso assim, eu sou processualista, como todos já sabem, foi dito no início aqui, e, normalmente, o processualista ele tem um problema de trabalhar principalmente com as consequências. Ele não trabalha com as causas. Isso sempre foi uma coisa que me irritou sobremaneira. E se tem uma coisa que a tecnologia me permite é começar a ter um quadro muito claro, uma radiografia, quase uma ressonância magnética das causas das coisas que estão chegando no sistema. E a partir do momento em que eu começo a saber as causas, eu começo a tratar da raiz. Então, como a doutora Giovana fez alusão, qual foi a grande sacada do eBay e que, em alguma medida, o Mercado Livre está querendo reproduzir no Brasil? É a ideia de que eles começaram a transformar o conflito num ativo para eles. O conflito sempre foi estudado no processo como um mal, a gente precisa tratar, pacificação social. Eu tenho um tédio danado quando eu começo a ler qualquer livro de processo, começa a ser, o processo é para a pacificação social. Não é. Não é. Porque não existe isso. O ser humano é um bicho briguento. Então, o que a gente tem que fazer é criar formas desse bicho briguento dimensionar os seus conflitos da forma mais ágil. E o que o eBay fez? Ele tornou o serviço dele completo. Porque você compra no eBay, se você tiver um problema no eBay, você entra na plataforma dentro do eBay e resolve o seu problema dentro do eBay em uma semana, em 4 dias. E ninguém vai procurar judiciário. E aí a pessoa vai comprar no eBay ou vai comprar num outro fornecedor? Ele vai comprar no eBay. Igual, não sei se é a percepção de vocês, mas é a minha, há muitos anos atrás eu tinha o maior preconceito com o Mercado Livre. Hoje, quando eu vou comprar, às vezes eu opto por comprar no Mercado Livre, porque se tiver algum problema, eu resolvo dentro do Mercado Livre, não preciso procurar PROCON, juizado especial, e olha que eu sou advogado. Eu poderia até falar assim, para um advogado que trabalha comigo, um dos meus assistentes, faz esse processo aí para mim, mas eu sei que eu teria que ir numa audiência, e tempo é vida, eu não estou aqui para perder tempo com coisa. Então, se eu conseguir resolver dentro da plataforma, isso é bom. E eu costumo falar, inclusive, quando eu estou conversando com vocês do judiciário, que o judiciário ele deveria começar a fomentar que a própria iniciativa privada transformasse os seus conflitos em ativo para eles próprios. Porque se eu vou comprar num site e se eu tiver problema no site, o próprio site resolve o meu problema, aquele fornecedor, empresa não vai ter o problema e o conflito vai se tornar um ativo para ela também. Porque é aquilo, eu compro em tal lugar, se der problema, eu resolvo no próprio site, com muita facilidade. A minha vida fica melhor e isso, obviamente, não vai precisar ser judicializado. Por quê? Qual que é o problema do conflito? O problema do conflito é como ele vai ser dimensionado no final das contas. Os conflitos vão continuar acontecendo? Vão. Eles vão só aumentar? Vão só aumentar. O aumento das tecnologias vão criar novos conflitos? Vão criar novos conflitos. Vocês devem estar recebendo cada vez mais conflitos atinentes às questões envolvendo aspectos digitais.
acabou de ser lançado um painel das decisões de LGPD. E isso, inclusive, a LGPD digamos assim, um gatilho para a litigiosidade em todos os níveis. Porque as pessoas vão começar a discutir, isso cumpriu ou não cumpriu a LGPD. Essa multa da NPD foi aplicada de modo correto ou não? Ou seja, se a gente conseguir fomentar soluções corretas usando ODRs, isso é um grande barato. E o próprio judiciário talvez tenha que ganhar um protagonismo na criação, vou usar o termo da resolução 358, na criação de CIREX, porque a iniciativa privada ainda é vista no Brasil para dimensionamento de conflitos com algum pudor. O cidadão, em média, ele tende a procurar o judiciário como primeira porta. E foi por isso, inclusive, que houve uma absorção da conciliação e da mediação pelo judiciário. As pessoas vão procurar o judiciário. Então, o próprio judiciário talvez tenha que criar a escada de resolução de conflitos. Escada de resolução de conflitos, todo mundo sabe do que se trata. É você criar etapas nas quais as pessoas vão galgando. Se ela consegue resolver numa etapa mais simples, ela resolve ali e acabou o problema dela. Então, talvez o próprio judiciário tenha que criar a escada. Se não for nesses termos, a gente pode, às vezes, pensar em soluções que não resolvem. Mas eu acho que a questão muito importante é da gente trabalhar a partir dos dados, a partir dos diagnósticos. E vocês conseguem fazer isso porque vocês têm esses dados digitalizados, vocês precisam tratá-los. Às vezes a iniciativa privada fica, inclusive, pedindo os dados do judiciário, quer criar uma API para ter acesso aos dados do judiciário, porque eles ainda não são acessíveis. Até que ponto que isso é bom ou ruim é um outro debate. Mas vocês têm os dados. Então, vocês podem transformar isso em conhecimento, que vai auxiliar muito vocês. Até a chegar a um ponto, como já se tenta fazer em outros âmbitos, para se criar, inclusive, uma percepção para os próprios juízes, eles saberem qual que é a flutuação de entendimento deles nos casos. Isso já é feito pela iniciativa privada e pela advocacia. A advocacia já vem fazendo a extração dos dados, às vezes com os bancos de dados internos, que um grande escritório possa vir a ter, para saber efetivamente. E isso é até muito perigoso. Não sei se vocês todos devem conhecer o exemplo emblemático da Uber, que a Uber sabe como cada juiz do trabalho no Brasil decide para ver se concede ou não o vínculo de emprego. Então, se a Uber sabe que aquele juiz vai conceder a relação de emprego, ela vai lá e faz um acordo com o cidadão pagando o que ele quer, para obstar a construção de uma jurisprudência que seja contra a Uber. Isso é advocacia aumentada por tecnologia. Isso já é amplamente utilizado por grandes bancas de escritório. Então, o judiciário ele precisa começar a se preocupar, inclusive, com o seu autoconhecimento. O inovar para sobreviver, mas o inovar para se aprimorar na plenitude. Eu acho que a gente tem boas possibilidades se a gente extrair e for extraindo paulatinamente das tecnologias o que elas podem nos ofertar. Interessante. Essa questão dos advogados conhecerem mais os juízes que nós próprios é bem emblemática, porque às vezes eu sou juíza de primeiro grau, às vezes para eu ter conhecimento de como a turma recursal está decidindo, o custo dessa informação para mim, o custo de tempo, de pesquisa é muito grande. Então é bem interessante isso, porque a gente não tem até um modo de que as decisões chegam para a gente é um pouco difícil, é uma boa oportunidade de inovação aí, Márcia. E isso, para se fazer pesquisa jurisprudencial por análise semântica, isso é uma coisa meio basilar. Assim, eu não consigo compreender, com o nível de digitalização que o judiciário brasileiro tem, como que ainda as pesquisas são feitas por booleano, por análise de pesquisa-chave, por palavra-chave. Porque tem modelos relativamente simples que conseguem fazer análise semântica, que poderia fazer a triangulação de jurisprudência, que você está pesquisando sobre qualquer tema, ele poderia já, inclusive, te oferecer pesquisas prontas sobre os temas. Isso do ponto de vista da tecnologia, não é nada nem tão sofisticado assim, e que é possível ser feito. Mas, até hoje, eu já ouvi falar de algumas notícias de alguns tribunais que iriam fazer isso, mas implementando efetivamente, eu ainda não vi nenhum tribunal
com algo operacional para além da notícia. Nas notícias em site de tribunal, já vi um bando de tribunal fazendo coisas assim, sensacionais. Eu me lembro até de um tribunal muito próximo, que eu trabalho nele, teve uma notícia falando que tinha sido julgado por inteligência artificial dos mais de 200 recursos. E não tinha nem IA no projeto. O que eles tinham feito é usado um software para fazer agrupamento de recursos e os próprios desembargadores fizeram um voto único para os 200 casos, porque os casos eram basicamente sobre a mesma temática. Mas, perceba, então a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente lê, que é dito, que é feito, e efetivamente por isso desses trabalhos de pesquisa, como por exemplo esse que eu fui convidado para trabalhar na FGV. Eu não sou professor da FGV, eu sou professor da UFMG e da PUC, mas eles me convidaram para participar desse projeto. Eu achei super legal até para a gente ter essa noção mais clara do que efetivamente está acontecendo nos tribunais, nos bastidores, né, assim, e ver o que a gente pode, inclusive, divulgar para que seja uma boa prática. Acho que a gente precisa começar a escalonar essa ideia das boas práticas dentro do judiciário, especialmente no que diz respeito a boas práticas de inovação. Eu acho que a gente está caminhando para o final, né, Márcia? A gente tem uma pergunta aqui no chat, professor Gelli, que é do Igor, que é até nosso colega laboratorista, que ele fala do Sigma, utilizado pelo TRF3, que é uma inteligência artificial que lê processos, realiza buscas e sugere modelos para elaboração de minutas adequadas ao caso concreto. O senhor sabe dizer se tem outras aplicações de inteligência artificial no judiciário brasileiro tão avançadas quanto essa? Esse do Sigma, para mim, eu também não sei se ele realmente faz isso, entendeu? Eu conheço a história, já até busquei subsídio para ver que tipo de abordagem de IA que eles fazem, se eles usam algum dos transformers, que é um gerador de linguagem natural, como o GPT-3 ou o BERT, etc, etc. Mas, assim, eu não consegui informação. Eu estou até tentando, via esse grupo da FGV, ver se a gente consegue escalonar para ter informação, porque eu quero ter essas informações, porque o projeto é super viável e ele pode auxiliar muito na modelagem dessas soluções. Mas, particularmente, aí o doutor Caio falou que tem informações isso que ele levantou a mão ali, eu acho que ele está no projeto, doutor né, Caio? Até favor. Diga. Você tem a palavra. Eu não conheço. Eu conheço a história, eu não conheço a realidade. Se ele está operacional, se está em projeto. Não, pode falar. Então, já que vocês me deram a palavra, eu queria, então, aproveitar para parabenizar o evento, parabenizar na pessoa da doutora Giovana, na pessoa da Márcia. Excelente, eu tenho acompanhado, vocês estão de parabéns. Essas conversas são excepcionais, o link está de parabéns. Queria parabenizar também o Dr. Gelli pela exposição brilhante e lembrar que nós nos encontramos no evento lá do TRF3, que nós fizemos sobre inteligência artificial. Uma semana inteira, né? Você falou um dos dias lá, foi brilhante a sua exposição lá também. E só para deixar registrado, aquele evento foi o de maior audiência em todos os tempos da nossa escola de magistratura. Teve o maior número de inscrições na história da escola. A escola estava comemorando esse ano os 30 anos, né? Então, foi marcante esse evento do qual você participou lá. Bom, o Sigma, ele faz o seguinte, ele usa um algoritmo ele usa assim um extrator de entidades, de textos jurídicos e depois o extrator de relações entre entidades para relacionar artigos com parágrafos com diplomas legais. Esse modelo de IA que faz isso se chama Sinara. Na verdade, é um pipeline, né? Tem várias etapas. E assim, esse modelo foi criado dessa forma bem modularizada, bem específica, para essa tarefa bem específica, que é quase como se fosse um OCR, né? Ele fala assim para você, aqui, nesse texto tem lá, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Né? E ele também identifica jurisprudência, temas, etc. E depois o Sigma ele pega essa informação, junta com outras informações sobre o documento jurídico e, numa base de dados, ele relaciona as duas coisas. Então, ele guarda relações passadas na base de dados, depois recupera essas relações para dizer, você já usou esse modelo com documentos com informações semelhantes. Ele faz um ranqueamento. Então.
ele é um ranqueador. Ele não chega, ele poderia ser um classificador. Na verdade, assim, a Sinara, que é a inteligência artificial que está por trás do Sigma, ela pode ser usada para várias coisas. Isso é uma outra vantagem de nós termos utilizado essa arquitetura modularizada. Então, a gente não tem uma grande caixa preta ali, né? Vamos dizer assim, a Sinara, que seria a única caixa preta nessa história, ela acaba não sendo, porque ela funciona muito parecida com o OCR, né? Consegue, vamos dizer, o ser humano consegue detectar muito facilmente se ela acertou ou errou. Então, as métricas de performance dela, acurácia, precisão, etc., elas indicam muito bem o funcionamento, né? Então, é um algoritmo supervisionado, né? A gente fez a anotação de dados, tem uma base de dados grande que foi anotada, né? A gente fez 3 ciclos de anotação, né? Com o pessoal, com equipes grandes de anotação. Então, em síntese, é isso, o Sigma. Mas, assim, já fica o convite, não só para o Dr. Gelli, mas para a doutora Giovana, a Márcia e quem mais tiver interesse, de nós, eventualmente, fazermos uma exposição, a gente marca, com o maior prazer. Só avisando, o Sigma ganhou o Inovar esse ano. Eu acho que por isso que ficou essa fama, né? E essa impressão de que... Parabéns. Excelente. Mas perceba, é muito claro que a gente consegue fazer um bando de coisas e projetos como esse aí do TRF3 devem ser sempre louvados, mas eu acho que ainda... Isso tem uma coisa que eu acho que peca, que eu acho que essas pesquisas e a atuação, por exemplo, do próprio Dr. Caio, que tem essa abertura para poder oferecer esse tipo de informação, é importante, porque a própria plataforma Sinapses, no final das contas, ela às vezes peca por não ter uma publicidade ativa dos próprios projetos, ou seja, os projetos às vezes não são conhecidos na inteireza pelo judiciário. Então já tem projetos lá hábeis a você utilizar a API, em tese, foi criado por um tribunal e outro tribunal poderia usar, mas que os tribunais nem sabem que existe. E às vezes eu vou às vezes eu sou chamado para falar em um tribunal e falo assim, olha, vocês conhecem, e eles me perguntam às vezes sobre uma determinada funcionalidade, ou seja, para isso já tem no Sinapses esse modelo, e a pessoa está precisando disso. Então, basicamente, em tese, seria você ir no Sinapses, claro, tem toda uma parte burocrática, não tem como negar isso, mas que seria possível de você utilizar, inclusive, essas funcionalidades para dimensionar problemas já existentes. Mas eu tenho certeza, uma coisa para mim é muito claro, a gente está no início do caminhar. E se tem uma coisa boa no judiciário brasileiro, é o fato de que a gente já cumpriu a etapa, bem ou mal, de promover uma digitalização muito consistente do sistema. A grande maioria dos judiciários do mundo não tem o nível de digitalização que nós temos no Brasil. Então, a gente tem uma vantagem competitiva indiscutível. Claro que a gente tem que caminhar para um modelo de interoperabilidade entre as mais de 50 plataformas, isso é uma necessidade. A gente precisa aprender a extrair melhor os dados e criar soluções cada vez com maior proficiência, e sempre parabenizando e louvando as iniciativas, como a do próprio pessoal da equipe aí do Dr. Caio, etc. Mas a gente precisa divulgar isso e a gente precisa começar a usar isso sem o menor preconceito. Porque o problema são os preconceitos que vão sendo gestados. As pessoas dizem, isso é muito perigoso. Ou, então, eu não sei muito bem como isso funciona. Será que é bom? Será que é ruim? Então, eu acho que, na verdade, é o seguinte, não estou dizendo em medida nenhuma que não há riscos. Existem riscos. A exaustão na utilização disso. Mas se a gente souber fazer isso de um modo tranquilo, com equipes multidisciplinares, com equipes que levem a sério, a gente pode fazer coisas muito legais no judiciário brasileiro. Olha aí, pessoal. Primeira coisa, o Dr. Caio está aceito o convite, a gente vai conversar mesmo sobre isso, hein? E vamos combinar. E tem um pessoal aí de Minas, pessoal aí de várias partes do Brasil aí do judiciário, e é para a gente pensar, hein, amigos? Ó, o Rodrigo, o Fernando, que eu sei que está aí, não estou conseguindo ver todo mundo agora. E é isso, esse aprendizado em rede, né, que fortalece, porque sempre
até pouco tempo, né? E acho que ainda continua isso, assim, cada um faz a sua inovação, né? Cada tribunal sai correndo, o CNJ dá uma meta, cada um sai correndo, cada um faz uma coisa, e olha quanto de conhecimento desperdiçado, às vezes, né? De tempo, de conhecimento e energia. Então, ó, a Michele também de São Paulo aqui falando. Mas uma coisa, Márcia, que eu acho que é importante, isso isso que você disse é extremamente relevante. Eu acho que os tribunais têm que fazer a publicidade ativa dos projetos que geraram bons frutos, porque, na final das contas, está todo mundo dentro do mesmo barco, a gente tem que tentar melhorar o sistema, se melhorar o sistema é bom para todos, então, uma abordagem comparticipativa, assim, na qual a gente começa a manter esse diálogo mais amplo, é bom em todos os níveis. E digo mais, às vezes uma comparticipação até com os players, que não seja o próprio judiciário. Existem algumas iniciativas, como, por exemplo, o próprio acordo de cooperação do STJ com a Advocacia Geral da União, que em um ano de implementação reduziu 350 mil recursos, porque eles permitiram acesso à AGU via BI, via painéis inteligentes, de quais eram os temas que eles já vinham perdendo sistematicamente, eles pararam de recorrer. Então, muitas vezes, há uma abordagem comparticipativa de você chamar os players, e aqui não é de favorecer em nenhuma medida esses litigantes habituais, é simplesmente dar uma informação, olha, você está recorrendo sobre isso aqui, não vai colar. Esse entendimento já está mais do que consolidado nesse sentido, você está perdendo seu tempo. Tem uma gestão de risco, uma gestão de custo, o próprio custo da operação não vale a pena. Então, eu acho que a tecnologia vai começar a ofertar transparência de conhecimento que pode auxiliar. Agora, também tem o risco, qual? Que é alguns que eu já apontei. Então, o fato de ter um litigante habitual que tem um privilégio informacional, até para saber como o próprio judiciário atua, é uma questão. E aí, como que o judiciário combateria isso? Se autoconhecendo. E ele pode se autoconhecer porque ele tem os dados para se autoconhecer. Ele só precisa operacionalizar isso. Bem, doutora. Nossa, que aula hoje. Foi muito bom. Giovana, tem a última pergunta? Eu tenho mais uma, mas... Não, eu só estou satisfeita, porque assim, é tanta coisa, tanta informação que veio dessa conversa, né? E você vê que em uma hora o quanto que a gente pode aprender, pode refletir, o quantos insights, né, Márcia? A gente tem para o link, eu tenho várias anotações aqui, então eu só tenho a agradecer, mas deixo a palavra contigo. Doutor, a gente tem uma angústia, né? Eu pessoalmente tenho essa angústia, assim, e acho que por isso que eu entrei também na inovação, né? De saber. Então, a gente sabe que como que é o fluxo, né, de processos. Processos entram numa progressão geométrica e a vazão desses processos tem progressão aritmética. Essa conta não vai fechar nunca, eu acho. Então, assim, a última pergunta, né, de $1 milhão, mas acho que o senhor precisa mais. Claro, assim, a utilização da inteligência artificial pelo judiciário é a única solução para desjudicialização ou a diminuição do acervo? Ou existem outras possibilidades? Eu acho que a solução para os problemas do judiciário não é a inteligência artificial, sozinho. Eu acho que a gente tem que pensar em DSD, que é Design de Sistema de Disputas, ou seja, customizar soluções a partir dos problemas. Para customizar soluções a partir dos problemas, a gente precisa fundir tecnologia com design, com psicologia comportamental. Isso é básico. E ter uma metodologia que pode ser, às vezes, coisas simples. Às vezes, tem uma série de problemas que acabam chegando no judiciário porque falta, às vezes, informação. Então, você ter uma clareza muito clara, muito evidente dos gatilhos do que está chegando para você. E essa história da gente só ficar enxugando gelo, porque a gente só trata das consequências, porque a gente não conhece as causas, e às vezes, a partir do momento que você começa a conhecer as causas, você começa a ver, inclusive, que tem litigância abusiva. Se você tem essa informação, você começa a criar formas, inclusive, de lidar com isso.
inclusive de nichos da advocacia que não são éticos. Só que você não sabe disso porque você só está vendo chegando, mas você não vê o fluxo chegando efetivamente, de modo que você tem como é que fala? Uma clareza do que está acontecendo. Eu tenho como alguns clientes algumas empresas de medicamentos grandes, enormes, que são meus clientes. E eles, todas as vezes que eu tenho que fazer uma reunião lá, e eu sou muito curioso, eu fico querendo ver como é que as coisas funcionam, como que eles administram aquele negócio, porque é muita coisa para se dimensionar do ponto de vista de como a coisa é construída. Eles sabem com precisão cada grama do que está ali dentro. Todos os fluxos deles são controlados de modo minucioso. E, no final das contas, o judiciário é uma mega empresa que, às vezes, há uma gestão por uma análise extremamente superficial. Eu entendo que isso era feito desse modo porque não existia uma maneira de se ter uma ressonância do sistema. Hoje nós temos. Então, a partir do momento em que a gente conseguir transformar esses dados digitalizados em conhecimento, a vida, eu acho que pode melhorar muitíssimo, até para você criar soluções customizadas via DSD que vão resolver. Porque a ideia de você criar propostas únicas de procedimento, eu falo como processualista, e acreditar que isso vai conseguir resolver todas as mazelas, é uma falácia. A gente tem diferença de litigância, de litigante, perfis, inclusive, muito distintos. A própria ideia da tecnologia, ela se aplica para um grupo grande de pessoas, mas tem gente que não vai conseguir lidar com tecnologia. Então, a ideia, por exemplo, por exemplo, tem uma obra, que é uma obra de referência, respeitabilíssima, do professor Richard Susskind, que ele fala da questão do acesso à justiça ser ampliado com a tecnologia, mas você tem que ver a população que a gente está tratando. No Brasil, tem pessoas que são analfabetas digitais, que falta a elas conexão, que não tem equipamento. Então, o judiciário sempre vai ter que ter um braço para atender essas pessoas, porque elas não vão conseguir mexer no celular. Eu falo, eu tenho pessoas na minha família com mais idade que a pessoa tem rede social, ele está no Facebook e no Instagram, mas não consegue mandar um e-mail. Porque não é da geração dela. Mas o Facebook e o Instagram, como tem essas plataformas super amigáveis, eles conseguem mexer. Porque qualquer pessoa consegue mexer. Mas se você pedir para ela qualquer coisa mais sofisticada, ela não vai dar conta. Não é do horizonte dela. Então, a gente tem que tomar... E um exemplo concreto é o consumidor.gov. O consumidor.gov ele tem um altíssimo uso até a faixa etária de 40 anos, 45 anos, e a partir dos 45 anos ela vai tendo uma redução, porque as pessoas com mais idade às vezes não usam o consumidor.gov. Agora, na pandemia, isso até aumentou um pouquinho, segundo o último relatório. Mas as pessoas vão ter dificuldades. Então, a gente tem que ter um sistema jurídico para todos. Eu acho que esse é o aspecto mais importante, só que a gente tem uma coisa que é básica. Projetos de DSD, eles sempre têm que levar em consideração todos os stakeholders, todos os afetados. Não tem jeito de criar uma solução pensando só no ator. Pode ser o advogado, pode ser o juiz, tem que pensar em todo mundo. Por isso que é complexo de fazer. Mas quando é bem feito, os resultados são maravilhosos. Então, eu acho que a nossa solução é tentar fundir tudo isso que a gente tem de conhecimento, um bando de soluções que já foram testadas em outros âmbitos, que são passíveis de serem testadas, prototipadas, para ver se funcionam ou não no nosso sistema. E acho que a gente tem um horizonte muito bom, porque eu acho que tem um aspecto muito importante. A gente hoje tem uma cultura da criação dos laboratórios dentro do judiciário, os laboratórios de inovação, então vocês estão de parabéns de fazer essa iniciativa, de manter esse diálogo. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui para falar com vocês. E isso é uma oportunidade de abrir para você aquela ideia, né? Nem pensar dentro da caixa ou fora da caixa, arrancar a caixa, porque os nossos problemas são tão graves, se a gente não tirar a caixa e pensar em todas as possibilidades, a gente não vai conseguir dimensionar as nossas questões, independente do lado que nós estejamos. Sensacional, doutor. Adorei. Espero que o senhor tenha gostado também de estar aqui com a gente.
E a nossa plateia também, espero que tenham gostado, tem bastante elogios ali. Foi um prazer mesmo, uma honra, obrigada pelo seu tempo, sou sua fã, e vamos continuar conversando. É uma alegria, e sempre que precisarem, estou à disposição para poder voltar aqui conversar com vocês, conhecer os projetos, porque a gente acaba sempre aprendendo em todos, e hoje aqui eu já aprendi muito com vocês, então, uma alegria estar aqui podendo manter essa interlocução. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também, pode me procurar em rede social, eu estou em todas, ou melhor, não estou no Tinder e no TikTok, mas nas outras vocês conseguem me encontrar por lá. Tem até o código o QR Code aqui, dá para acessar direto as redes do professor Jerry aqui. E temos bastante trabalho para os design thinkers aí, para os laboratoristas. Estamos com a cabeça 1000 já. É isso aí. Tá certo, gente? Muito obrigada. Uma boa tarde para todos. Obrigada, professor Diele. Obrigada a todos os presentes aqui. Eu acho que a gente não vai ter oportunidade de se encontrar mais, mas pelo menos nos próximos 2 dias, mas um bom dia do servidor público para todos nós, né? Que agora é dia 29. E dia 28, desculpa. É que o dia 29 é o nosso feriado, por isso o meu erro aqui, que foi postergado para sexta-feira. Então, é amanhã dia do servidor público e muito obrigada para todos, tá certo? Obrigada, até o próximo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, obrigada.